E é um desafio nós promovermos a justiça num cenário como esse, onde as vícios todos pairam sobre os grandes poderes da Isso define o que é uma das práticas abusivas previstas no Código de Proteção dessas Olá, tudo bem? Hoje eu quero comentar sobre o princípio da duração razoável do processo. Com a emenda 45/2004, o direito a um processo sem dilações indevidas, ele foi expressamente alçado ali à qualidade de um direito fundamental. Ainda que para a parcela da doutrina, o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, ele só tenha vindo a consagrar realidade plenamente identificável no princípio do devido processo legal. O princípio da duração razoável do processo, ele está estatuído nesse dispositivo constitucional, consagrado ali no artigo 5º, como um direito fundamental, mas ele se encontra previsto hoje no artigo 4º do novo Código de Processo Civil. E o artigo 4º, ele vai nos dizer que as partes, elas têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, as partes, elas têm o direito de obter em prazo razoável. Mas o prazo razoável é um conceito genérico que o legislador trouxe, positivou na lei adjetiva, na lei processual, obedecendo ao que já dizia a nossa Constituição Federal. É notório que no Brasil, e até mesmo em outros países, a tramitação de um processo, ela demora muito. A tramitação de um processo, ela é demorada, o que não sacrifica o direito das partes, como enfraquece politicamente o Estado. Há tentativas constantes de modificar a legislação infraconstitucional com o intuito de prestigiar aí uma maior celeridade processual. O próprio dispositivo constitucional, esse que nós acabamos de ver, aponta que razoável duração do processo será obtida com os meios que admitam a celeridade de sua tramitação. No entanto, celeridade nem sempre é possível e também nem sempre é saudável para que haja uma qualidade na prestação jurisdicional do Estado. A celeridade nem sempre representa qualidade na tramitação de um processo. Nós não podemos confundir a duração razoável de um processo com celeridade. O legislador, ele não pode sacrificar em hipótese alguma os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, os direitos fundamentais das partes ao devido processo legal, a ampla defesa. Ou seja, a lei, ela não pode tirar os direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção da celeridade processual, porque ela pode aí criar entraves, situações ilegais, e extremamente injustas para as partes. É natural que a excessiva demora aí, ela possa gerar no cidadão uma frustração, principalmente em todos aqueles que trabalham com o processo civil, porque nós estamos aqui falando na seara do processo civil, não do processo criminal, fazendo que o valor da celeridade ele tenha uma posição de destaque. As pessoas muitas vezes comentam:
Ah, o processo é muito demorado, o meu direito foi reconhecido, mas não foi satisfeito, está demorando muito o processo. Aqui eu vou fazer aqui um contraponto. As demandas mais complexas, elas exigem atividades mais esmiuçadas dos advogados, um estudo maior dos juízes, e por isso tendem naturalmente a ser demoradas, sem que com isso se possa imaginar ofensa ao princípio constitucional que nós estamos analisando, que é o da duração razoável do processo. Há também as partes, também temos que também observar que há pessoas, há advogados, há partes que agem dolosamente, agem maliciosamente, agem de má fé. E é óbvio que esta má fé, né, pode atrasar o processo, mas o juiz ele deve punir severamente as partes que agem de tal forma, porque há também a multa por litigância de má fé prevista na lei. E com o novo Código de Processo Civil, isso agravou muito mais, entendeu? Há sanções aí que multas, inclusive de 1 a 10% do valor da causa sobre os litigantes de má fé. E você pode perguntar, mas o que ocorre se um processo ele não tramitar num tempo razoável? O que acontece quando um processo não tramita num tempo razoável? O Estado, nesse caso, ele tem a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos experimentados por aquela parte que não obteve ali a sua satisfação jurisdicional em tempo razoável. Enquanto o Estado brasileiro, por meio dos poderes executivo e legislativo, continuarem enxergando o poder judiciário como um estorvo, o poder judiciário ele não terá condições materiais para enfrentar cada vez o maior número de processos que tem. Nós vemos que aumentou, a demanda judicial aumentou. O que falta hoje é o dinheiro, é infraestrutura, organização profissional, e esses temas aqui de infraestrutura, eles são estranhos à legislação processual civil. E sem esse aparato, sem essa infraestrutura, continuar somente como uma promessa vazia da lei, uma letra morta na lei, há um processo com uma duração razoável. Mas ainda assim, né, é inegável que o legislador ele já enfrentou essa matéria, né, da duração razoável do processo, e ele busca efetivar aí o princípio da razoável duração do processo. E ele cria institutos, né, processuais voltados a ter um processo rápido. E eu posso citar o exemplo para vocês do julgamento antecipado do mérito, que é previsto no artigo 355 do novo Código de Processo Civil. Temos também o rito sumaríssimo, né, previsto na Lei 9.099/95, os juizados especiais, que tem o rito célere, né, temos lá o princípio da oralidade, o princípio da celeridade, né, onde o processo o procedimento ali é bem enxuto. Temos o procedimento monitório, aonde você utiliza um título que perdeu a sua força executiva e você consegue, através do procedimento monitório, tornar aquele título prescrito em título executivo, com força executiva. Temos o julgamento de improcedência liminar, temos os julgamentos monocráticos dos relatores, né, dos tribunais de segunda instância, temos a prova emprestada, que você pode usar a prova de um processo naquele outro processo, você pode buscar a prova de um processo, encurtando ali a produção de provas naquele processo, trazendo de outro processo o que já foi produzido em outro processo. Você tem aí o processo sincrético,
principalmente no cumprimento das sentenças, né? O cumprimento da execução de títulos judiciais. No mesmo processo, você pode fazer com que a sentença seja cumprida ao processo sincrético. Temos o incentivo à prática de atos processuais por meios eletrônicos. Hoje, em todo o país está sendo implantado, né, o PJE, o processo judicial eletrônico em todo o país, né? Ainda no estado de São Paulo temos o ESAG, mas no restante do país temos o PJE, tá? Temos a repressão às chicanas processuais, né, que está lá previsto no artigo 77, parágrafo 2º, a repressão aí a pedidos indevidos, a atitudes indevidas de advogados e partes, né? Porque a pessoa não pode fabricar o direito, não pode pedir algo que não está previsto na lei, tá? Então há uma repressão pelo novo Código de Processo Civil, né? Que ali fala os deveres das partes e dos procuradores. O artigo 77 ele vem reprimir a violação ao disposto nos incisos 4 e 6 do artigo 77, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz ali, sem prejuízo de sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então você tem aí a repressão à chicana processual. Quando a parte, aqueles que de qualquer forma participem do processo, eles devem ter o quê? Eles devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, não criar embaraços à sua efetivação, né? E não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Então, isso aí é a chamada chicana processual, né? Vem aí a lei, né? E o juiz aí tende a reprimir a chicana processual. O julgamento dos recursos especiais e extraordinários repetitivos também é uma maneira de se agilizar o processo. Temos o incidente hoje de resolução de demandas repetitivas e temos a previsão expressa da tutela de evidência, e hoje temos também o aumento da eficácia vinculante de precedentes e súmulas, né? As súmulas vinculantes, elas vieram aí para ajudar nos julgamentos, né? E o tribunal, né, tanto as decisões de primeira instância quanto as decisões de segunda instância, elas devem obediência às súmulas vinculantes aí, editadas pela nossa Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que eu queria falar, comentar sobre o princípio da razoável duração do processo. Continue acessando o nosso blog Articulando a Legalidade, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, dê o seu like para que você continue sendo notificado dos nossos próximos vídeos, e um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.